Nunca foi tão fácil falar. E, ao mesmo tempo, talvez nunca tenha sido tão difícil realmente se comunicar. Em um mundo acelerado, cheio de ideias rápidas, superficiais e uma capacidade de atenção cada vez menor, saber expressar as suas próprias ideias se tornou uma capacidade cada vez mais valorizada. E é justamente por isso que nasceu este espaço. Está começando agora o Ponto de Vista, o podcast do Colégio Magnus. Eu sou a Fábio, serei anfitriã de vocês neste episódio e em todos os outros. E para a gente começar esse nosso episódio, eu gostaria de apresentar as pessoas que estão aqui conosco, que vão nos ajudar a construir esse episódio de inauguração aqui do nosso podcast, que são o Fernando, que é o nosso professor de Física, o Felipe, que é nosso aluno da 3ª série, e a Isadora, que é nossa aluna da 2ª série. E o tema que nós vamos tratar hoje, já que é a inauguração desse nosso estúdio, é justamente as características desse gênero que é tão legal. Aí o Fernando está aqui porque ele é um especialista em podcasts. Por que é tão legal? Por que a gente decidiu criar um estúdio aqui dentro do colégio? E também sobre a habilidade de se comunicar. Nós valorizamos muito isso aqui na escola, a gente vai discutir isso ao longo da nossa conversa. Mas por que essa é uma habilidade tão necessária? Não só agora aqui durante a vida escolar, mas também fora, na vida cotidiana, na vida em sociedade. Está bem? Então, Fernando, já quero perguntar para você. Você foi um grande entusiasta dessa sala, né? Uma das pessoas que deu a sugestão. Por que vocês não fazem um estúdio quando nós estávamos montando a escola? E eu queria que você falasse um pouco. Por que você acha tão legal o podcast? Bom, primeiro, boa tarde, né? Para vocês. Quando eu vim com essa ideia, e eu gostei que vocês abraçaram também essa ideia, foi justamente para isso. Porque quando a gente pensa na educação dos alunos e hoje em dia na comunicação que os alunos têm com o mundo, eu pensei, olha, por que não? Né? Uma sala de podcast, alguma coisa que eles tenham contato, né? Porque eles têm contato com as redes, mas às vezes eles têm contato com a rede só a rede social, Instagram, né? Facebook nem tem mais hoje, TikTok, e aí tudo vem muito pronto. E por que nós não construirmos essa comunicação? Por que eles não se manifestarem? Né? Então, em tempos de redes sociais, eu acho que os alunos eles estão muito procurando a coisa certa, a coisa acabada. E o podcast é isso. O podcast é a gente conversar, é a gente levantar ideias, é a gente transformar uma coisa que está acontecendo ou alguma discussão, né, em algum tipo de comunicação diferente, algum ponto de vista diferente que você possa ressaltar, né? E desenvolver isso nos alunos é fazer com que eles desenvolvam a própria comunicação entre eles e entre a sociedade, né? Então, achei muito legal mesmo. Que bom que se realizou, né? Sim, é verdade. Nós não tínhamos pensado, assim, né, diante também de todas as coisas necessárias para a abertura da escola, certamente não viria, assim, de imediato a ideia de criar um estúdio. Foi muito legal, muito legal. E tu é super antenado, sempre junto com a gurizada, e consome muito podcast, então muito legal essa ideia. Muito. Olha, para ter uma ideia, hoje, imagina, agora é pouco mais de meio-dia, eu já ouvi hoje, no mínimo, por baixo, uns 5 episódios de podcast. Então, isso dei aula de manhã, então eu ouço muito podcast, sempre ouvi muito podcast, porque surgiu também há muito tempo, né? Porque muita gente tem a ideia de que o podcast surgiu agora, né? Que é uma coisa recente. Não, o podcast surge lá nos anos 2000, né? E talvez muita gente não saiba, mas a palavra podcast é uma junção de iPod e broadcast, né? Então ficou essa coisa do podcast. Hoje eles não sabem nem o que é iPod, de repente, né? Vocês lembram disso? Não, né? É um produto da Apple, vocês teriam, eu acho. Eu acho que eles teriam. Que era um tocador de MP3, que eram as músicas, e hoje a gente consome por streaming, né? Mas antigamente a gente consumia por MP3, que eram os aparelhinhos, né, chamados iPods, que você colocava ali, baixava ali as músicas e tinha então como ouvir essas músicas. Muito legal. E você, Felipe, você é consumidor de podcasts ou não? Olha, muito pouco, na verdade, muito pouco.
Eu geralmente eu ouço mais podcasts assim, com o objetivo de aprender coisas novas, que eu acredito que a maioria faça para isso, né? Mas, por exemplo, ouvir podcast em outras línguas, às vezes para melhorar a fala, melhorar a comunicação, aprender palavras novas. Então, para esses objetivos, sim. Mas nunca cheguei a ouvir 5 vídeos de podcast no dia. Não, isso é coisa de fanático, né? Só números do Fernando e ninguém vai bater. Eu adoro. Mas, nossa, que bom que você tem isso, né? Sim. É legal. E tu, Isa, você já estava falando antes aqui que... Não, eu não... Zero. Nossa, nunca. É muito difícil eu escutar podcast. Mas eu acho muito legal essa ideia do podcast, assim, que permite conversar sobre diversos assuntos, mesmo profundos, assim, de uma maneira bem diferente. É verdade, é verdade. E tu tem alguma... Diante desses... Vamos pegar só esses 5 episódios de hoje. Só esses. Só assim. Tu tem alguma preferência de assunto ou eles são extremamente variados? Totalmente variados. Então, por exemplo, assim, hoje, geralmente assim, eu acordo e coloco um podcast. Como eu tô sozinho, então eu acordo e coloco podcast. Eu coloco de manhã o Café da Manhã, que é um podcast sobre notícias. Então eu ouço o Café da Manhã, O Assunto, que é um outro podcast de notícias, daí me intero sobre os principais assuntos das últimas horas, assim. Aí depois, no carro, vindo, né, uma vez eu ouvi a música, né? Agora eu já venho ouvindo outro podcast. Aí tem uma gama de Não Inviabilize, Não Inviabilize, aliás, que é um podcast brasileiro, da Déia Freitas. Ele foi o 12º colocado podcast mais ouvido no mundo. Nossa. Né? Ficou em 12º, é brasileiro. Que é sobre histórias, dia a dia, um milkshake chamado Wanda. Então são podcasts sobre música, eu ouço muito podcast sobre música, cinema também. Então não tem assim uma linha de o que eu vou ver. E sobre livros também, que é a minha paixão, né? A literatura para mim é tudo, assim. E aí o pessoal pergunta, sim, mas um professor de física e matemática, né? Uai, não é? Gosto de gostar de literatura. Que uma coisa tem a ver com outra, né? Literatura e cultura. Então tem muita coisa boa. Então, que nem eu disse, esses de notícias eu ouço mais de manhã, e depois é para entretenimento mesmo, né? E para passar o tempo, né? Hoje a gente não consegue desligar, né? Muitas vezes. Então tu tá lá, eu mesmo tô em casa limpando a casa. O que eu vou fazer? Vou ficar no silêncio? Não, pego e coloco um podcast. E já dou risada e choro às vezes. O podcast já analisa o episódio sozinho, né? Não, o podcast mais ouvido de todos os tempos é um podcast chamado Serial, né? Que é sobre serial killers nos Estados Unidos. Foi o mais ouvido de todos os tempos. E aqui no Brasil tem uns bons também, né? Modus Operandi, Café com Crime, Fábrica de Crimes, que também eu ouço todos também. Inclusive o último episódio foi? Eu também. Absurdo, o que tu imaginar tem. É muito legal, muito bom. Muito bom. Fernando, então eu acho que indo para o nosso lado de comunicação e pegando tudo isso que você sabe falar de podcasts, como que você vê que o estilo de comunicação desse gênero, né, o estilo de comunicação do podcast, que é variado, dependendo do estilo do podcast, do assunto, do que se pretende, do público que se pretende alcançar, a comunicação vai se dar de um jeito ou de outro jeito, mas eu entendo que em todos eles é muito isso que nós estamos fazendo aqui. Uma conversa. Isso. Sem necessariamente um roteiro fixo, enfim. Mas a minha pergunta é, como que você entende que a comunicação do podcast pode ajudar, já que nós estamos com o estúdio dentro da escola, como que ele poderia ajudar a comunicação dos alunos, dos jovens? Acho que assim, vamos pensar neles, né? Por exemplo, hoje eles consomem muito, eu não sei, acho que hoje vocês consomem mais o quê? TikTok, Instagram, né? Isso. E, no geral, assim. nessas Mas coisas... mais TikTok, eu acho, né? Acho que sim. Eu não uso TikTok. É. Eu não tenho esse costume. Gente, uma coisa que eu mais consumo é TikTok, por incrível que pareça. E aí o que acontece? Nessas redes sociais hoje, os jovens têm muito de rever-se, né? Rever-se não num sentido
necessariamente melhor, mas de como parecer melhor. Então, quando você pega, por exemplo, alguma coisa do Instagram, ela vai estar maquiada. Então, você tem o Instagram, daí você tem uma foto, daí você tem o FaceTune, um aplicativo para editar a foto. Hoje, com o IA, você faz o que você quiser com uma foto em lugar. Tu aparece em Paris ou em Londres, né, caminhando na boa, né, com uma foto só. Você muda a tua voz, você muda teu corpo, você muda teu rosto, você muda a iluminação. Para quê? Né? Então, este tipo de comunicação eu acho que já está saturada, ultrapassada e vai cada vez mais ficar perigosa para os jovens. Quando a gente fala de um podcast, a gente está falando sobre o que a gente acredita, o que o jovem acredita, qual é a pauta que ele tem. Então, ele pode vir aqui e dizer assim, não, olha, a gente quer desenvolver uma pauta sobre esse assunto. Ah, eu tenho no colégio, por exemplo. Gente, esse podcast é dentro do colégio, não é? Então, foi feito para eles. Ah, então vamos discutir os livros da Federal. Ou eu quero aqui discutir alguma coisa sobre o que está acontecendo, sei lá, no Oriente Médio, né? Um assunto assim. Então você tem a possibilidade de estar com teus professores, de estar com os teus colegas, de falar o que você acha, o que você... E a partir daí aprofundar um estudo que você fez de repente em sala de aula, de uma maneira mais técnica, não é verdade? De repente ouvir outras opiniões que reiterem a sua ou vão contra a sua opinião, e você pode ser... E essa transformação é que é importante. Porque hoje o jovem quer ser... ele busca aquela perfeição inatingível. A perfeição do Instagram é inatingível. A gente tem que falar, gente, isso daqui não é... Por que você tem a necessidade... Por exemplo, de acordar e fazer uma foto e a foto não poder ter a fronha manchada atrás, não é verdade? Ou alguma coisa. Gente, é horrível, né? Numa sociedade que vive nessa coisa da perfeição, eu acho que a comunicação não pode se ater a uma fotografia ou alguma inteligência artificial. O jovem tem que aprender a falar, não pode ter vergonha de se expor. Então, essa coisa de ultrapassar essa vergonha que eles têm de se expor como eles são, eu acho que olhando para a câmera, né, tendo um espaço que eles podem vir aqui usufruir, falar com a câmera e coisa, né, poder, assim como ter uma interação entre eles, aumenta demais a comunicação, as possibilidades de comunicação que eles têm, né? Acho muito interessante. Estar muito dentro da escola é um diferencial absurdo, assim. Sim, realmente. E você me deu um gancho interessante agora para direcionar uma pergunta pro Felipe, porque eu sou habituada a chamar de Tasca, pro Felipe, porque você falou que o podcast é muito interessante para facilitar com que os nossos alunos, por exemplo, se expressem com menos vergonha, com mais facilidade. E a Isa e o Tasca são 2 exemplos de alunos que se expressam muito bem. Sim. Então, na verdade, eu gostaria de fazer a mesma pergunta para os 2. O que vocês acham, Tasca? Pode começar. O que você acha que te ajudou até aqui a falar sem constrangimento? De forma geral, é claro que em um momento ou outro a gente fica mais apreensivo, inseguro, e isso é normal da comunicação, da situação na qual nós estamos e tudo certo. Mas tem alunos que nunca querem se expor, né? Eles nunca querem aparecer, nunca querem colocar a voz para fora. Mas para vocês isso é natural. O que você julga que pode ter te ajudado a ser dessa forma hoje? Olha, tem muitos pontos a se analisar quando a gente fala isso. Primeiro que, por exemplo, assim, eu não sou uma pessoa que, vamos dizer, eu não tô nervoso em toda a situação. Que nem, por exemplo, aqui é o primeiro podcast que eu fiz na minha vida, eu vou concordar que eu tô um pouco nervoso também para participar aqui. Só que o principal ponto que eu acho que mais ajuda é você, por exemplo, nas aulas de comunicação, que eu acho uma oportunidade muito maravilhosa que a escola dá para nós, não ter medo de se expressar. E também, conforme você vai se expressando mais, você vai, por exemplo, falando mais em mais momentos, você vai aprendendo a controlar o seu nervosismo.
Então, muitas vezes, na vida das pessoas, conforme isso vai passando, conforme mais elas vão se expressando, mais vão dando palestras, mais vão conversando, ou que nem o próprio Fernando comentou aqui de podcasts, por exemplo, que a gente fala meio sem filtro, né? Não é que nem redes sociais. Isso ajuda a gente a aprender a controlar o nosso nervosismo. Enquanto mais a gente passa controlando o nosso nervosismo, melhor a gente consegue se expressar em público, conforme o tempo conforme o tempo passa, perdão. Então, não significa que você não vai estar nervoso em toda a situação. Muito provavelmente você vai. Mas, quanto mais você se expressar, quanto menos medo você tiver de pôr pra fora as coisas que você quer falar ou de aproveitar os momentos, melhor você se adapta a isso. Muito Mas bem. vocês têm colegas, né, que tem essa coisa Sim, dessa... bastante. Esse Sim, medo sim, de, pelo amor de Deus do céu, eu não quero apresentar. Eu acho que é o modo como a gente vai falar também. Eu acho que a pressão que fica, né? É verdade. E você, Isa, como que você analisa? Por que você acha que você fala com menos apreensão, assim, mais desinibida? Mais naturalidade, né, assim, super sim. natural. Eu acho que, tipo, desde pequena eu fui muito comunicativa. Eu nunca tive vergonha de fazer nada. Eu sempre dançava nas festas e tudo. Que Mas eu legal. acho que o esporte também ajuda muito. Como eu tenho que sempre me comunicar com pessoas de diversas faixas etárias, tanto quanto as meninas no treino, quanto o meu técnico, né? Eu acho que são 2 tipos diferentes de fala. Ao mesmo tempo que eu tô falando com o Fabiano, que é meu técnico, com uma forma de um jeito mais formal, eu tenho que falar com as meninas de uma forma menos formal, para que elas me entendam e a conversa flua mais. E também eu acho que o teatro, eu comecei no teatro muito nova, e tanto a intensidade de como eu vou falar, quanto a forma como eu devo falar também ajuda bastante. Muito bem. Eu gostaria também de puxar um gancho disso, que a Isa falou que eu concordo bastante, que é em relação ao esporte. Quanto mais parece que você tá num meio como o esporte, porque o esporte ele proporciona Sim, muitas muitas coisas. realidades diferentes, né? Ou até de você conhecer outros lugares, conhecer pessoas novas, isso ajuda muito. Ainda mais, que não sei se no teu caso tu pratica vôlei há muito tempo, desde Sim. pequena. Sim. Então, tu é construída desde, vamos dizer, uma certa idade, desde a tua infância, pra tu ser assim. Então, toda a tua base, tu foi criada de uma forma diferente, vamos dizer, interagindo Acho com mais que pessoas e tal. Quão mais cedo tu começa, mais facilidade tu vai ter. Com certeza. Isso que você falou de ser capaz de falar de modos diferentes, né? De se comunicar de jeitos diferentes com o técnico e com as colegas, é uma grande habilidade da comunicação. Não basta só falar, porque falar todo mundo fala. É completamente diferente de se comunicar, né? Tanto que não existe necessariamente uma relação entre uma pessoa que é muito falante, que fala pelos cotovelos, com alguém que se comunica muito bem e que fala com tranquilidade, com naturalidade em diversas situações, né? Sim, São coisas diferentes. E nós sermos capazes... Eu uso muito a expressão nas aulas de português, quando a gente estuda os níveis de linguagem, que nós precisamos ser poliglotas na nossa própria língua, né? No nosso próprio idioma. E é justamente isso. Isso afeta a comunicação. Não é só o conhecimento de língua portuguesa, das regras gramaticais, mas é também você levar isso para a comunicação e perceber que agora, nessa situação, eu posso me comunicar, ou eu preciso me comunicar de um determinado jeito. Mas naquela outra, para que eu atinja o objetivo da comunicação, porque afinal, para a comunicação existir, eu preciso que a mensagem seja compreendida pelo outro lado, eu preciso fazer essas adequações. Né? Não é só uma exibição de língua portuguesa e nem a ausência de demonstração de conhecimento de língua portuguesa. Sim. Eu preciso equilibrar as duas coisas. Isso é uma grande capacidade da comunicação, né? Do processo de aquela comunicação. coisa da linguagem que você usa no WhatsApp, a linguagem que você usa numa redação, uma linguagem, né? É a linguagem, né? A diferença de linguagem. Ou você se comunicando dentro de uma quadra, né? Muito diferente. Eu não É posso muito falar, diferente. Por exemplo, eu tô falando aqui. A gente tá falando de uma forma mais descontraída. Agora eu não posso chegar e falar do mesmo jeito quando eu for apresentar um trabalho, por exemplo, ou quando eu estiver numa entrevista de emprego, algo assim. Acho que tem que aprender a diferenciar. Legal. E eu penso que uma das coisas que afeta muito isso de nós, sobretudo quando nós queremos elevar o nível da nossa comunicação. Algo que faz com que isso aconteça, esse movimento de melhoria, né, de você elevar o nível, é saber vocabulário. A gente precisa ter palavras, porque você falou, diferente de quando você manda uma mensagem no WhatsApp, você vai escrever uma redação. O que eu observo dos alunos, já que essas são justamente as minhas áreas? Os alunos, quando precisam escrever um texto ou querem aumentar a nota,
Eles sabem que eles precisam colocar frases mais elaboradas, mas eles não têm palavras para fazer isso. Né? Falta E aí, de da onde vocabulário. que vem as palavras? Elas não brotam do nada na nossa cabeça. Eu preciso de estímulo, né? Eu preciso de input. Preciso colocar palavras para dentro, palavras que eu não sei, para dentro da minha cabeça. E não só as palavras soltas. Eu também preciso, pelas leituras, eu começo a conhecer formas diferentes de combinar essas palavras. E cada vez mais formar frases melhores, que eu não formaria antes, porque eu não nasço sabendo. Né? Na convivência em sociedade, conversando com pessoas que sabem mais do que eu, que se expressam de forma diferente do que eu, que fazendo as minhas leituras, que eu começo a melhorar essa minha capacidade. E isso, naturalmente, vai resultar numa comunicação melhor, ou eu vou ser mais capaz de perceber quando eu preciso mudar o nível. O meu vocabulário me acompanha, toda a minha expressão acompanha, não é só meu tom de voz, né, todo o resto. Na escrita também existem as comunicações pelos gêneros escritos. E aí, diante de todo esse cenário, essa construção que eu fiz, eu queria pedir perguntar pro Fernando, porque o Fernando, além de um consumidor de podcasts, o Fernando é um grande leitor. Né? Um grande leitor. Fernando, tem mais alguma coisa? Que a gente não saiba. Às vezes eu durmo. Quando dá tempo eu durmo. Eu acho Mas que é bem pouco. isso, porque... Mas ok. Fernando, eu queria que tu falasse como que você percebe isso, né? O impacto que a leitura tem na tua vida. Ai, gente, é bem... chega a ser emocionante, assim, às vezes a gente falar isso, né? Porque a leitura começou comigo... eu comecei a ler, né? Eu acho que muito, muito cedo, né? E eu lembro da bibliotecária, que foi na biblioteca do colégio, que me apresentou o livro, e eu lembro do livro, né? Que foi O Som da Pesada, do Rui Castro, se eu não me engano. E a bibliotecária eu a encontrei bem velhinha já, faz pouco tempo, e eu encontrei com ela e disse assim: você sabe que você despertou em mim a vontade de ler, né? E hoje, às vezes eu passo isso, tento passar isso, comecei agora há pouco tempo, uns 3 ou 4 meses atrás, em janeiro desse ano, dizendo, olha, o que eu li, quais foram as minhas melhores leituras, porque quando você fala, né, Fábio, muito bem colocado, inclusive, assim, eles não têm palavras, ele diz, eu quis dizer isso, mas eu quis dizer isso, mesmo nas provas de física, não, mas eu quis dizer isso, eu disse, pois é, mas não disse. Não disse. Mas não disse isso, né? Então, por quê? Porque falta vocabulário, e o vocabulário vem com a leitura. Então, para mim, como comunicador, como professor, né? Principalmente como professor, como pessoa mesmo que quer se comunicar. E eu gosto de me comunicar. Eu gosto de ir para um lugar, conhecer pessoas e falar com pessoas novas. Então, para que você fale com pessoas novas, você sabe que é um outro universo que está se abrindo na tua frente. Então, você tem que ter o quê? Você tem que ter repertório. E esse repertório, seja um repertório de assuntos, seja um repertório de como eu vou me expressar, ou de que maneira, que palavras eu vou utilizar para me expressar, qual o texto pode me ajudar. Gente, às vezes você vê uma cena na rua, você lembra de um livro. Ou você pensa em escrever alguma coisa para um livro ou para um texto, né? Quase ninguém sabe, mas eu escrevo também. Mas eu escrevo para mim só, não tenho coragem de deixar outras pessoas ver o que eu escrevo. Mas são coisas que você consegue através da leitura. E hoje eu gosto de ler muito porque é uma coisa que me tranquiliza. E qualquer tipo de leitura. Eu gosto muito, e eu faço muito isso, de ler, tentar no máximo possível ler autores de vários lugares do mundo. Para quê? Para que eu absorva pelo menos um pouco dessa cultura. E eu não sou aquela pessoa que diz assim, não, eu não vou ler esse gênero de livro. Eu não vou ler Colin Hoover. Eu não vou ler uma coisa mais pop. Às vezes eu quero descansar a minha mente, né? Não quero ler sempre o mesmo tipo de coisa, porque daí eu expando
né? Consigo Claro, expandir claro. esse tipo. Até algum tempo atrás tu me indicou um livro, Fábio, não sei se tu vai lembrar, o Siddhartha, do Hermann Sim, Hesse. é maravilhoso. Maravilhoso. E é um tipo de leitura que eu não conhecia. Eu já li agora, acho que uns 3 livros dele, porque quando eu quero aquele tipo de leitura, eu sei o que eu preciso. E é um tratamento para a alma, né? A leitura é um tratamento para a alma. Você tá nervoso, você diz, não, olha, eu sei que esse autor tem esse tipo de leitura, aquele autor. Ou se não, você trocar com os amigos, sentar. Às vezes tem um amigo meu que a gente senta no final de semana, fica o tempo inteiro falando sobre isso. Legal. E é muito, muito legal, sabe? Então a leitura para mim é um movimento que não tem mais volta, Sim, sabe? A sim. inércia é só você pegar na inércia, deixar a inércia para trás e começar a ler. Que legal. Leiam, É, leiam. Leiam É sempre. difícil encontrar uma pessoa assim hoje em dia. Com certeza, com É. certeza. Sabe que uma pesquisa, no ano passado, que o brasileiro lê, em média, por ano, veja, isso que tem muita gente que lê muito. O brasileiro lê, em média, por ano, 2 livros que ele consegue acabar. Nossa. 2 livros. E isso é assim, não são 2 livros inteiros, não quer dizer que ele leia 2 livros inteiros. O que ele lê corresponde a 2 livros, imagina. Nossa. Nossa. Quer dizer, é uma loucura, né? É muito pouco, muito pouco. Muito pouco. E vocês, gente, vocês leem? Eu não costumo ler muito, mas eu acho que é um hábito que eu devia criar, né? Tanto que ajuda mais na interpretação, quando vai fazer Sim. algum trabalho, alguma prova, né? E... Não, pode falar. Não, e eu acho que é isso mesmo, só pra melhorar a interpretação. Acho que também, como o Fernando falou, que é um passatempo, né? Não, acho que é bem Repertório. legal. Mas eu não sei, Isso, vocês repertório. conseguem Repertório enxergar a é muito bom. leitura como um passatempo? Ou é difícil para vocês enxergarem dessa forma? Honestamente, não. É. Eu, pra mim, assim, pessoalmente, eu tenho outras coisas, vamos dizer assim, que eu considero, pra mim, né? Não tô ofendendo ninguém que lê, por exemplo, Fernando, mas que eu considero Não me senti. mais interessantes, assim. É, eu também acho. Sim. Mas eu entendo a importância. Eu entendo Sim. muito a importância. Sabe? Eu leio livros, vamos dizer assim, que conseguem passar alguma informação interessante ou de alguma coisa que me interesse muito. Nem história, eu sou apaixonado por história. Então, existem livros de história que eu leio. Mas eu nunca fui que nem, assim, uma pessoa que nem o Fernando. Tá? Por isso que eu admirei muito, eu gostei muito disso. É. Só que é uma coisa muito diferente. Muito diferente. É. Mas é que, se a gente parar para pensar, o Fernando falou bastante de livros de ficção, né? Vamos ficar na área da ficção. Sim. Não que tudo que ele leia seja ficção. Mas a leitura não precisa ser só isso. Né? Então, Claro. você mencionou leitura de livros de história. É o teu interesse. Ok. O que eu acho que acaba acontecendo é que muitas vezes a gente, por comodidade, às vezes, porque já vai ficando tranquilo para você aquela leitura, como você gosta bastante dessa área, você só lê coisas desse tipo, você impede que você mesmo expanda os teus Descubra outras horizontes, coisas, né? né? Que foi o que o Fernando falou, de ler livros de autores de diversos países, para não ficar acostumado com o estilo de escrita, com o vocabulário, com a forma de pensar e tal. Mas não quero dizer também que o que você lê não é leitura. Claro. Né? Claro. E eu fiquei pensando, enquanto a Isa estava falando, que vocês, na escola, vocês acabam lendo bastante. Porque vocês fazem provas longas. Sim. Né? As minhas provas mesmo sempre tem muito texto. Meu Deus, não me fala. Vocês... Hoje a gente fez uma prova da FAB que tá, né? Deixa eu... Inclusive, se quiser diminuir os textos. Segunda ideia Aproveitando deles. fazer uma... Então, Isso aqui. vocês, seja pelas provas, pelas questões da apostila, vocês fazem leituras, mas vocês fazem leituras fragmentadas. Sim. Né? Então, a leitura que um livro, ou a experiência de leitura que um livro oferece é completamente diferente, Totalmente. por você ficar imerso naquela história, né? Eu acompanho muito, não sei se é se o algoritmo mostra isso para vocês, mas eu acompanho bastante eu não sei se ele se chama influenciador, mas ele criou o reservatório de dopamina. É o Wesley Dalenogari, se eu não me engano o sobrenome dele. Mas enfim, o produto dele ali é o reservatório de dopamina. E ele é muito leitor, muito leitor. E ele sempre fala para estimular a leitura nas outras pessoas. Então, quando ele lê ficção, ele faz um story e diz assim: hoje
por 2 horas, eu viajei para Bulgária, conheci os costumes de não sei o quê, entrei nos conflitos de um casal que fazia determinada coisa. Então, ele transforma aquelas páginas que ele leu, daquela ficção, como se fosse uma viagem mesmo, como se ele tivesse se transportado para aquele lugar. Assim. Exatamente, né? Que foi o que ele aprendeu, que ele absorveu daquele tempo que ele ficou na leitura. E eu acho isso muito legal, porque quando é uma outra forma de olhar para a leitura. E talvez querer ler, né? Você pensar que quando você, sei lá, assim como quando a gente lê a biografia de alguém, né? Você tentar imaginar, cara, olha, tudo que essa pessoa, tudo que ela passou, né? Você se transportar de verdade para aquele cenário. Eu tô lendo um livro agora, comecei ontem, tô acabando hoje, chamado Se Deus Me Chamar Não Vou, que ele é narrado por uma menina de 11 anos de idade, e ela começa fazendo uma redação que a prof pediu para ela, a prof de redação pediu para ela fazer uma redação pro Homem-Aranha. Né? Então tem que falar com o super-herói. Daí ela diz pro Homem-Aranha que na verdade ela gostaria de ter falado com o Super-Homem, mas já que era o Homem-Aranha, que tinha caído para ela o Homem-Aranha, tudo bem, que ela preferia ter uma vida mais eterna assim do que ficar jogando teia por aí. Então veja, é uma coisa totalmente, né, diferente assim. E você saber que quem escreveu aquilo não foi uma criança de 11 anos. Sim, né? Eu acho que esse tipo de coisa é legal. A leitura, ela pode ser também numa fase da vida mais utilitarista, assim, Com né? certeza. Digamos, não, eu preciso. Por exemplo, eu estou na faculdade, eu estou me preparando para a faculdade, eu quero saber o que a vida o que eu esperar da vida, o que ela tem para me oferecer. Você tem essa coisa de ler, né? Você vai fazer um mestrado, um doutorado, você mergulha na filosofia, assim, né? E é só essas leituras por prazer, elas já quase não acontecem. Já quase né? não acontecem. Tem épocas assim, né? Mas hoje já, né, na minha idade, digamos assim, né, com a minha experiência, digamos assim, novamente, né, eu já prefiro uma leitura mais recreativa. Sim, sim. Gente, e nós entramos no assunto da leitura porque falávamos da importância de construir vocabulário para melhorar a nossa comunicação, né? E eu queria voltar a falar mais sobre isso e perguntar para o Felipe. O Felipe antes mencionou que aqui no colégio nós temos uma disciplina de comunicação, né? E os alunos do ensino médio vivem essa disciplina. E eu queria ouvir de você, as tuas impressões dessa disciplina, né? Por mais que a gente ainda estamos no começo, acabando o primeiro trimestre de aulas agora. Mas da tua impressão, porque essa não é uma disciplina que ela não é obrigatória nos currículos, diferente de física, de português, de matemática. Mas essa foi uma escolha aqui do Magnus oferecer para os alunos, né? Eu queria que você relatasse as tuas impressões, o que você acha que é legal, se você já aprendeu algo a partir dela. Claro, claro. Pois é, Fábio, essa disciplina aqui na escola, inclusive, foi uma coisa que eu achei muito legal quando passaram os horários para nós, a gente viu. E é realmente uma das disciplinas que eu acho que mais passa a ensinamentos para os alunos. É uma coisa que eu considero muito importante, que eu acharia muito interessante se, vamos dizer assim, toda a escola tivesse, e é uma exclusividade aqui que eu acho muito legal. Porque, por exemplo, a primeira atividade que nós fizemos nessa disciplina, eu acredito que tenha sido para todo o ensino médio, você passou para nós fazer um pitch. É um pitch de vendas, que a gente criava ou pegava uma marca já existente, a gente fazia 1 minutinho falando para tentar convencer as pessoas que estão nos ouvindo. E fazendo isso, chega a ser engraçado quanto aprendizado, vamos dizer assim, quem foi atrás para fazer realmente tem com uma atividade como essa. Porque você pesquisa, por exemplo, pessoas que fazem pitch, como que elas fazem isso, pessoas que tentam usar essa arte da persuasão para convencer mais pessoas. E eu acredito que não só essa atividade, mas todas as outras que ainda tem por vir, vão ser muito úteis. Porque realmente é uma coisa que, vamos dizer assim, você usa para todo momento da sua vida. Né? Então, não importando a área que você siga, eu acredito que é uma coisa que você vai manter cultivando dentro de você. O que é pitch, gente? Que eu não... Desculpa a ignorância. Pitch é um discurso, é um texto curto, uma fala curta que tem o objetivo de persuasão. Legal. Então, seja para você vender o teu produto, para você conseguir um investimento, mas é uma fala bastante persuasiva e objetiva.
Pra tentar convencer. pra Toda convencimento, uma né? psicologia, vamos dizer, quem faz isso realmente profissionalmente, toda uma psicologia por trás, né? As pessoas Isso. constroem a sua fala, começando com um dado, por exemplo, começando com uma afirmação. E isso tudo tem uma psicologia inteira de persuasão envolvida atrás. É muito Que interessante. massa. É muito legal. legal. Mesmo. Outra modalidade de comunicação. né? Outra modalidade. É isso aí. E tu, Isa, o que você acha dessa disciplina? Tá sendo traumatizante ou não? Não, minha impressão até agora tá muito boa, porque, como o Tasca falou, né, como o pitch, a gente aprende a meio que persuadir quem tá escutando. Isso foi muito legal, a gente aprendeu muita coisa com isso, nesse trabalho que a gente acabou de fazer também. Claro que foi muito mais fácil, talvez, fazer esse, porque era falar sobre algo que a gente conhecia. É muito mais fácil você falar sobre algo que você conhece do que algo que você não tem a menor ideia. É verdade. E eu acho que a comunicação, também, como ele falou, não é só na escola. Não só para apresentar um trabalho, mas também para a vida toda. A gente aprende muita coisa com a comunicação, inclusive uma boa comunicação faz diferença em qualquer situação. Sim. Quantas oportunidades, talvez, a gente perde porque você fica com vergonha de levantar e falar a sua opinião. Às vezes Com tirar uma certeza. dúvida. Sim, Na exato. própria sala de aula, né? do professor. Exatamente. Com Com medo do certeza. que os outros vão pensar. É, Isso E é uma essa- coisa, Uma né? dúvida boba. isso é verdade. E isso era a minha próxima pergunta. Por que vocês acham, especialmente porque vocês estão vivendo essa idade, por que vocês acham que os adolescentes têm tanta vergonha de falar? Porque antes, no começo, o Fernando falou sobre as redes sociais, essa comunicação das redes sociais que já deu, né? Já está cansativo. E por isso que o podcast, ele mostra um outro lado, né? Ele reaviva Um outro a meio. possibilidade de comunicação, exato. Mas eu fico pensando que quando é para pegar o celular e fazer um story, É muito muita mais gente fácil. faz, as pessoas, mesmo que você tenha, não só para postar uma foto, você vai falar alguma coisa, não tem problema, você vai dançar, não tem problema. Então, apesar de ser uma exposição, me parece que o filtro de julgamento, ele se modifica. Né? Eu não consigo entender o que passa na cabeça dos adolescentes. Mas eu, olhando de fora, uma pessoa que não é adolescente, faço essa análise. Me parece que nesses contextos a vergonha diminui. E até porque eu também não sou grande consumidora de TikTok, aliás, zero, mas existem frases que são meio que padrão também, né? Eu pego muito no pé da gurizada quando vocês postam mensagens de aniversário. Né? Sempre a mesma É coisa. sempre a mesma coisa. E obrigado por ser essa pessoa maravilhosa que você é, continue sendo assim, obrigado por tudo que você faz por mim. Se é para pai e para mãe, é sempre assim, né? A mesma Obrigado por coisa. tudo que você faz por mim e aproveita teu dia. E se você vai gravar uma fala para essas redes sociais, também existem frases meio que padrão. Clichês, né? Clichês, isso. Mas se você tem que... Então, se você tem o teu perfil lá, você pode ter 100 mil seguidores, sei lá o quê, e você se expõe, por que quando é ainda para se expor falando, mas em outro contexto, sobre outro assunto, fica tão difícil? Às vezes as pessoas travam, nem querem. O que vocês pensam sobre... Não sei se vocês concordam comigo, se vocês fazem essa mesma análise. E a que vocês atribuem? O que vocês pensam? Por que os adolescentes têm essa trava, essa vergonha? Sim, isso é bem presente mesmo. né? Pois é, Fábio. Isso é uma boa pergunta. Isso é uma boa pergunta. E eu queria que vocês me ajudassem a entender, porque eu olho para vocês todos os dias e vejo vocês no corredor, vejo vocês nas redes sociais e parece que são personalidades diferentes, Sim. né? E realmente são, né? Sim. Realmente são. Uma coisa, que eu não sei se vocês vão concordar comigo, mas, por exemplo, assim, a conversa de corredor, ela é uma coisa que o aluno ou o adolescente, qualquer pessoa já está acostumada. Então, quando, por exemplo, vocês colocam vocês professores, vamos dizer, a gente tem que apresentar um trabalho na frente, isso é uma coisa diferente, é uma coisa que a gente não faz muito. E é algo, querendo ou não, mais regrado. Porque nós não vamos, que nem vocês estavam falando antes, utilizar uma linguagem que a gente utilizaria, por exemplo, no WhatsApp ou conversando com algum amigo numa apresentação. Então, eu acredito que para que isso, vamos dizer, seja algo mais normal para os alunos, uma coisa que seria muito bom é ser mais praticado. Porque isso, querendo ou não, se perdeu muito no costume. Sabe? Falar numa rede social, por exemplo, como vocês estavam falando, é algo mais comum. Quando tu falou ali, eu pensei justamente nessa palavra, costume. Né? De repente não tenho costume de fazer aquilo ali, pode ser uma resposta. E isso também é uma coisa que é muito importante também na comunicação,
Por quê? Porque ela te força a sair dessa zona de conforto, do costume. Sim. Quando, por exemplo, a gente faz atividades que nem o pitch que a gente comentou, ou de você falar 5 minutos abertamente de alguma coisa que você gosta, você tá, querendo ou não, saindo da sua zona de conforto. Você tá se obrigando a falar de uma coisa ou falar de uma forma que você não fala corriqueiramente. E isso faz com que você aprenda coisas novas. Tudo quando você sai da sua zona de conforto, você faz algo que você não está acostumado a fazer, você, querendo ou não, você aprende alguma coisa nova. E isso é muito importante também, que é algo que a disciplina da comunicação influencia bastante. Tu tem um palpite, Isa? Eu acho que o principal, é o medo de ser julgado e as críticas. Porque geralmente os jovens na internet, eles falam tipo de forma espontânea, mas quando é pra falar pessoalmente ou publicamente, aí fica mais difícil. Como eu falei antes, o modo como eles têm que falar, a gente tem que falar de um jeito mais formal. Então eu acho que fica mais pressionado. Mas que nem o Tasca falou, eu acho que é questão de treino. Quanto mais a gente pratica alguma coisa, melhor a gente vai ficar naquilo. Exato. Então é isso que falta. É que nem, vamos dizer, qualquer outra coisa, né? Sim. Vôlei, Sim. se você treinar bastante vôlei, vai chegar uma hora que você vai ficar bom naquilo. Sim, sim. Mas tu é bem espontânea, né? Nas apresentações. Gente, Ela é é. ótima, Aham, né? ela é. Meu Deus, todas as apresentações que ela fez, assim, bem tranquila. E eu acho interessante como nós conseguimos... Eu dou aula para os alunos do 7º ano, não com comunicação, com outra disciplina, mas a gente começa a perceber essas vontades de se comunicar, essa tendência a se expressar quando eles são menores. E talvez, não sei, talvez a família não consiga perceber isso ou ache natural, porque talvez seja uma família de pessoas falantes, então a criança também fala, né? Mas aqui na escola, que é um ambiente controlado, quando eles precisam se expor e surge essa situação de vergonha, para alguns não é vergonha, eles fazem com naturalidade. Né? Então, às vezes a gente também deixa de estimular e com o crescimento vai ficando cada vez mais envergonhado, com mais medo de julgamento, né? Você vai ficando com medo do olhar da outra pessoa e você vai se retraindo e uma potencialidade que poderia virar um excelente comunicador, uma pessoa que falaria com tranquilidade, já ela mesma perde essa capacidade, né? O que é uma grande lástima. Verdade. É como você falou em casa as pessoas falarem muito. Eu gosto muito de falar. E lá em casa também todo mundo fala muito. Então, minha mãe já percebeu isso desde pequena. Por isso que eu comecei cedo no teatro. Eu acho que isso que ajudou bastante também. Ajudou a desenvolver, né? Sim. Exatamente. Na verdade, você começou porque ela não te aguentava mais. Ela que te Porque deu ela essa viu que eu desculpa. não Ela é aguentava muito mais falando. falante. Tá falando muito. Tô brincando. Pelo amor de Deus. Depois a mãe dela vai assistir e vai dizer exatamente Por isso. Muito bem, pessoal. Nós precisamos encerrar por conta do tempo de duração do nosso episódio. Vocês querem fazer alguma consideração final? Se não, eu quero agradecer a presença de todos vocês. Vocês querem agradecer? Vocês querem agradecer? Não. Vocês querem falar alguma coisa? Tá. Isso. Não, tá escrito aqui, Fernando agradecer. Isso, Fernando agradecer. Não, eu quero agradecer mesmo. Eu acho muito legal ainda ser os primeiros convidados. É uma honra, Sim, né, a gente? inauguração, né? Nossa. Primeiros convidados, meu Deus do céu, muito legal. E tomara que isso tenha uma vida longa e vai ter, se Deus quiser, porque realmente eu acho que é muito legal a gente entrar em contato assim com os alunos, com os colegas, com se comunicar, ler, conhecer. A gente conhece as pessoas, de repente aqui, ó, falando, eu conheci algumas características de vocês minhas. Então, muito legal esse projeto, Fábio, legal que você tenha começado já aí, dado o pontapé inicial aí para que isso continue sempre. Muito legal, obrigado mesmo. Obrigado pela confiança também. Imagina. Verdade. Nós que agradecemos, Fernando. Obrigada pela sugestão e pelo empenho aí também no estúdio. Obrigada, Felipe. Obrigada, Isadora. Obrigada. E obrigada também a todos vocês que acompanharam esse primeiro episódio do nosso podcast, do nosso ponto de vista. Eu gostaria de deixar aqui registrado que hoje esse episódio não é só a inauguração de um estúdio, né? Mas é com certeza a inauguração de um espaço de ideias, né? Para que a gente possa aprender cada vez mais a ouvir, a discutir, a conhecer outros pontos de vista
E, é claro, a falar, a melhorar a nossa capacidade de expressão, porque eu acredito muito, assim como eu falei no início, de que essa é uma das grandes habilidades do futuro. Nós conseguirmos expressar a nossa própria voz. Então, mais uma vez, muito obrigada e já fica o convite para vocês acompanharem o próximo episódio.